um pouquinho, até umas 11h05 o pessoal entrar, mas já são quase isso. Então, vou passar a bola para o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo é CEO da Galápagos e, como eu falei, Head da área de incentivos governamentais. Já trabalha com benefício de lei do bem há 14 anos, então tem uma bagagem extensa aí com esse benefício. E vai falar um pouquinho sobre o benefício, né, de um modo resumido, mas também algumas questões aí que mudaram para 2020 e algumas oportunidades, inclusive, para 2021, tanto para empresas que já estão no lucro real, quanto empresas que estão tanto no simples quanto no lucro presumido. Então, passo a bola aí para o Luiz Eduardo. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, Bruno. Bom dia para todo mundo. Prazer vê-los aí. Vários rostos conhecidos, tá? Alguns que eu não vi há algum tempo, né? Mas mesmo de máscara é bom ver vocês aí, tá? Isso aí, Joel. Gente, lei do bem não é um benefício que a gente vai dizer assim, nossa, que novidade falar sobre lei do bem e tal. Mas a ideia hoje aqui é a gente falar sobre algumas mudanças que acabaram ocorrendo, tanto na questão de prazo, quanto na questão do próprio Fórum PID em questão. E também a gente falar um pouquinho sobre como planejar melhor a utilização desse benefício, principalmente para 2021. Então, essa é um pouquinho da ideia do nosso bate-papo de hoje. Eu não sou um cara tão sucinto assim, costumo falar bastante. Então, o Bruno ali está me controlando na questão de tempo e eu vou tentar passar pelos nossos pontos da forma mais séria possível para que a gente ainda possa ter um bate-papo e troca de ideias no final, através de perguntas e aí por diante. Mas, de novo, a ideia é que a gente termine a tempo de todos poderem ir para casa almoçar, tá bom? Bom, os pontos a serem abordados hoje, a gente vai falar especificamente, vai retomar um pouquinho do que é a lei do bem, certo? Os requisitos para se utilizar a lei do bem, isso de forma muito célere. Depois a gente já vai passar para a questão de prorrogação de prazo do Fórum PID e algumas considerações sobre isso, as novidades que o Fórum PID deste ano trouxe, o planejamento tributário em si, por meio da utilização do benefício fiscal em si, e aí depois a gente abre para mais algumas perguntas, que aí o Bruno já vai recebendo por meio do chat. Então já vamos passar para a nossa pauta aqui. Quando a gente fala de lei do bem, né? Aqui a ideia não era falar especificamente, olha, é a lei 11.196, no seu capítulo 3º, de apoio à inovação tecnológica nas empresas, ok. A gente não precisa falar disso, a gente só precisa retomar um pouquinho do que é o benefício. Então, o benefício principal trazido pela lei do bem, pelo capítulo 3º da lei do bem, né, especificamente falando, é aquele que traz uma adição adicional dos dispêndios com pesquisa e desenvolvimento, certo? Permitindo que a gente tenha lá, no final das contas, como efeito uma recuperação fiscal, né? Então, o meu ganho efetivo ele vai de 20,4% até 34% dos meus gastos que entraram na base do benefício de PDI. Por que isso acaba variando? Né? Vamos mostrar um pouquinho nessa figura que está logo ali embaixo, na representação gráfica disso. Então, o que a lei do bem ela traz? Né? Aquilo ali que está em vermelho, né? Aquela barra em vermelho ali, são as despesas operacionais com pesquisa e desenvolvimento. Então, contabilmente falando, eu já considero essas despesas como despesas dedutíveis. Ou, se eu contabilizo isso no meu ativo intangível, eu já posso considerar a amortização desse ativo intangível como uma despesa dedutível. Logo, quando eu tenho meu imposto de renda, eu já estou reduzindo a base do meu imposto de renda contabilmente falando. Isso é o que está em vermelho, né? Por isso que a gente coloca ali DRE, né? É o que está em vermelho e é um benefício contábil que a lei do bem, no artigo 17, inciso 1º, acabou simplesmente corroborando e ratificando de que isto para a Receita Federal, isso para fins de dedutibilidade, está ok.
O que a lei do bem ela trouxe a mais, né? Lá em 2005, né? Aplicável a partir de 2006. O que ela trouxe a mais foi esse lado direito aqui, né? Do LALUR em si. Então, ela permitiu que, além de você deduzir contabilmente 100% dos gastos com pesquisa e desenvolvimento, você ainda poderia fazer fiscalmente uma exclusão de 60% desse mesmo valor. Então, eu estou tendo um efeito de 160% sobre aquele gasto, né? Então, 60%, que é um incentivo padrão, podendo chegar a mais 20%, ou seja, 80%, nos casos onde eu tiver um incremento de pesquisadores de um ano para o outro, ou melhor, na média ponderada de pesquisadores de um ano para o outro. Isso é super importante, porque às vezes eu acrescentar nenhuma pessoa como pesquisador pode me dar um ganho enorme sobre toda a base do benefício. Então, é um planejamento crucial para que a empresa possa maximizar o ganho, certo? E ainda permite que a gente tenha acesso a mais 20%, então chegando até 100% de exclusão, nos casos onde a gente tiver patente concedida, tá certo? Eu escuto muito o pessoal falar assim, mas isso aqui não é aplicável, patente concedida é algo, vai acontecer lá 8, 9 anos depois de eu pedir a patente, e aí como não tem previsão de eu corrigir esse valor, eu acabo aí nem fruindo disso. Mas hoje em dia existem algumas linhas aí para pedido de patente, né, propriedade intelectual em si, que nos permitem ter um rito mais célere de até um ano e meio, 2 anos, para ter essa patente concedida, e isso passa a se tornar importante para a lei do bem também. Então, assim, quando a gente tem um incentivo de 60%, a gente recupera 20,4% do gasto. Quando a gente tem o benefício lá de 80%, por exemplo, de exclusão, a gente vai recuperar 27,2% do gasto. E quando a gente tiver 100% de exclusão, a gente vai ter um benefício adicional de 34%. Por isso que a gente acaba variando o efeito efetivo da lei do bem de 20,4% a 34%. Fora este benefício, a lei do bem, ainda no seu capítulo 3º, traz lá outros benefícios, principalmente esses 3 que estão ali mais do lado direito, que é eu poder utilizar a depreciação integral de máquinas e equipamentos que eu adquiri, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, não importa, tá? Mas máquinas e equipamentos destinadas única e exclusivamente para a minha área de P&D. A gente pode ter, por exemplo, compra de computador, né? Super básico, mas computadores mais parrudos, né? Mais potentes, para o pessoal, por exemplo, que trabalha com software e que tem uma área de desenvolvimento. Esses computadores, eles podem entrar aqui dentro como depreciação integral. Então, eu posso ter o efeito da minha depreciação que eu teria de acordo com a depreciação contábil no momento da aquisição, né? Então, é um benefício financeiro que eu acabo tendo com a parte de depreciação e idem com a parte de amortização. Então, quando eu acabo adquirindo softwares de desenvolvimento e outras questões que envolvem a amortização, eu posso também reconhecer para fins de redução da base de cálculo do imposto de renda no ano de aquisição, ou no ano que eu compro uma licença, por exemplo, né, de um software. Eu também posso, para essa questão de máquinas e equipamentos, antes de eu adquirir, eu informar o meu fornecedor que aquela máquina, aquele equipamento, é destinado a um laboratório, é destinado à área de P&D, e aí tem uma redução de 50% do IPI que esse cara destaca na nota. Então, eu tenho aí uma redução, ele vai ter que colocar lá nas informações complementares que a redução é referente ao artigo 17 da Lei do Bem, e aí ele vai te dar um desconto no IPI que ele precisa destacar na nota. E aí, por fim, a gente tem ali a redução a zero do imposto de renda retido na fonte, que é necessário para eu registrar e fazer manutenção de patentes no exterior, né? Quando eu faço remessa de recursos para o exterior, eu tenho imposto de renda retido na fonte, e aí, no caso de patentes e manutenção de patente, eu posso zerar esse imposto de renda retido na fonte, tá certo? Então, esses são os principais benefícios aí que a gente tem na Lei do Bem. Bom, recapitulando um pouquinho os requisitos para que a gente possa utilizar a Lei do Bem,
Então, a lei do bem está disponível para a empresa que opta pelo lucro real e que ela apresente no ano base, né, no período, não vamos falar no ano base, mas no período, ela tenha lucro tributável. Tá certo? Então, o lucro tributável, ele independe do meu lucro contábil. Geralmente, se eu tenho lucro contábil, eu vou ter lucro fiscal, mas eu posso ter, por exemplo, lucro contábil e prejuízo fiscal, ou vice-versa. Posso ter prejuízo contábil e lucro tributável. Tá? E aí, o incentivo da lei do bem, ele exige que você tenha lucro tributável, porque ele é limitado até o limite do lucro, tá? Que vai ser a base do imposto de renda da contribuição social. Eu preciso apresentar a certidão negativa, né, de débitos, a CND, ou a positiva com efeito de negativa, que é importante fazer a menção de que se por acaso eu ficar positivado durante o período que a empresa ficou positivado sem o efeito de negativa, ela não pode fruir do benefício da lei do bem. Tá? Então, isso é muito importante. Muita empresa nos pergunta, o que eu faço aqui? Bom, a opção sempre é da empresa, mas o correto é você não usar o benefício enquanto você não tiver CND ou a positiva com efeito de negativo. Também é uma exigência legal que eu tenha uma conta contábil ou um centro de custo específico de P&D, certo? Ele pode ser só transitório, eu posso transitar o valor ali por dentro, depois estornar de novo e jogar para as contas das quais ele veio, os valores vieram, mas eu preciso ter isto sim, é uma obrigação legal, e se for questionado, a empresa vai ter dificuldade depois de relatar o porquê que ela não tem esse controle contábil específico, certo? Eu também preciso ter um controle de apontamento de horas, o timesheet, né, dos profissionais que se dedicam à pesquisa, a projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, tanto os profissionais com dedicação exclusiva quanto os de dedicação parcial, eu preciso ter esse controle. Esse controle precisa levar lá, como diz a edição normativa 1187 da Receita Federal, ele precisa considerar critérios uniformes e consistentes ao longo do tempo. Então, eu não posso, via de regra, pegar lá percentuais e aplicar um percentual sobre o A, o B ou o C para o ano todo, de forma linear. Isso não faz sentido. E se um dia vier a ser auditado pela Receita Federal, certo? Que é esses caras que vão acabar olhando para ver os seus controles, tem uma boa chance de ser glosado ou de minimamente ser questionado. Então, controles passaram a ser necessários, principalmente a partir da edição normativa 1187 de 2011. E, por fim, o último requisito é a gente encaminhar, né, enviar o formulário de prestação de contas ao MCTI. Isso mudou de nome, né? Era MCT, virou MCTI, depois virou MCTIC, e agora voltou a ser MCTI. A gente brinca que no ano que vem vai voltar a ser MCT, porque é tanta mudança nesse ministério aí da sopa de letrinhas, a gente mesmo acaba se perdendo. Mas agora ele voltou a ser MCTI. Então, até 31 de julho do ano subsequente à utilização do benefício, eu preciso encaminhar esse formulário de prestação de contas ao MCTI. Com ressalva para este ano que a gente está vivendo. Então, com ressalva para o ano calendário 2019, que tem agora no Form P&D 2020, né, uma possibilidade de prorrogação de prazo, certo? Que é o nosso próximo assunto. Então, a portaria 2256, agora de maio, em decorrência, obviamente, da Covid-19, ela permitiu a dilatação do prazo para entrega do Form P&D. Então, o prazo que inicialmente era 31 de julho, como eu falei anteriormente, ele passou a ser 30 de novembro. Então, até 30 de novembro, as empresas podem submeter os seus projetos à análise do MCTI e elas vão poder também calcular o benefício, né? Então, assim, empresa que está atrasada, que não calculou o benefício, ela teria até 30 de novembro para calcular esse benefício. Isso é super bom, né? Mas tem um porém aqui que todo mundo precisa estar atento, né? Por mais que a gente tenha uma dilatação de prazo, a gente precisa casar isso, ou tentar casar com a ECF, né? E a ECF, ela foi prorrogada para 30 de setembro. Tá? Então, ela sendo prorrogada para 30 de setembro, se eu não quero ter que retificar
ECF aí por diante, eu preciso ter isso tudo pronto e ter meu benefício já calculado, pelo menos o valor que eu vou fazer de exclusão, eu já preciso ter isso em 30 de setembro, certo? Se não, eu posso fazer até 30 de novembro, mas eu vou ter que retificar as minhas declarações, perfeito? Então, essa é a observação que eu queria fazer. No ano que vem, a princípio, a gente volta aí à normalidade, então, no ano que vem, para o ano base 2020, o formulário tem que ser entregue até 31 de julho de 2021. Algumas novidades que a gente identificou no formulário, no Form PID deste ano, tá? Que são importantes aqui. Primeiro, o que a gente viu? Que passou a ser exigido ali a ter um campo de descrição do projeto. Tá? O que engloba? Aqui tem 4.000 caracteres para a gente descrever o projeto. Aqui a gente entrou em contato, para todos eles a gente entrou em contato com o MCTI, para entender um pouquinho melhor qual era o intuito deles com esses campos. E a gente viu na descrição do projeto que ali o que precisava constar é um resumo do projeto em si, né? O que é o projeto, também considerando algumas questões muito de apresentação comercial, assim, que é aquilo que vai lá no portfólio, que vai lá no folder é coisa antiga, né? Mas que é como a empresa faz para apresentar o produto dela. Então, olha, os features do produto, as vantagens que ele tem, né, em termos mercadológicos e aí por diante. Então, isso a gente coloca na descrição do projeto em si. Um segundo item novo, aqui novidade do Form PID deste ano, é a necessidade de marcar a área do projeto. Entendam, aqui cada um desses itens eu preciso fazer por projeto, não é por empresa, mas por projeto. Tá? Deu um baita de um trabalho. Então, assim, eu posso ter numa mesma empresa um projeto que é para um produto de agro e um outro projeto que é alimentos. Tá? Eu posso ter, a gente tem alguém que trabalha com eletroeletrônica e daqui a pouco está trabalhando também com alguma coisa mecânica. Tá? E o projeto, se ele é mecânico, eu preciso marcar mecânica ali. Então, tem lá diversas áreas que a gente precisa marcar. Isso por projeto e a gente já entende que essa necessidade que o MCTI colocou, basicamente ela está linkada com a aceleração da divulgação dos pareceres de análise dos projetos, porque aqui eles já vão direcionar mais facilmente para os profissionais, né, para os avaliadores dos projetos. Então, como isso é por tema, é por área, né, os professores das universidades federais que fazem as análises, no momento que você marca, já vai ser direcionado lá para aquele determinado lote ou para aquele determinado grupo de avaliadores. Idem com as palavras-chave, tá? Então, o campo de palavra-chave, que são só 250 caracteres, é para a gente colocar basicamente do que é o que consiste, né? As palavras que demonstram no que consiste o projeto, mas também falar um pouquinho de coisas de inovação e de barreira com palavras-chave, porque isso vai nos ajudar. A gente acredita que isso, o MCTI deve estar robotizando alguma coisa, até um primeiro filtro de análise dos projetos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as palavras que a gente coloca tanto no texto quanto nas palavras-chave, para não bater alguma delas que o robozinho do MCTI já olhe e já descaracterize o projeto imediatamente, depois a gente tem que fazer a contestação em cima do projeto. Tá? Então, esse campo passou a ser bem importante, porque possivelmente vai se ter uma inteligência artificial em cima das palavras-chave, tá? Do governo. A natureza em si, né, onde a gente precisa marcar agora se é produto, processo ou serviço, a novidade aqui é que antes a gente só marcava se era produto ou processo, agora para cada projeto a gente pode marcar se é serviço também. Tá? Então, essa é a novidade. O objetivo do projeto, então aqui a gente precisa adentrar, né, com 250 caracteres para cada um, o resultado econômico e o resultado da inovação. Então, no resultado econômico, se ele já tem, ou se a gente já tem uma ideia do que a gente vai trazer de novo para o mercado, assim, em termos mercadológicos mesmo, ou até de ganho econômico para a própria empresa, né, se eu vou conseguir aumentar meu faturamento ou aprofundar a minha participação em determinado setor ou segmento que antes eu não participava. Então, isso a gente precisa colocar no resultado econômico. E no resultado da inovação, aí sim a gente fala dos ganhos
nos avanços tecnológicos, tá? Mas de forma muito resumida, porque a gente tem só 250 caracteres para cada um desses. Na parte de recursos humanos, certo? A novidade aqui, e que está dando alguma dor de cabeça para as empresas, é que eu preciso agora vincular por projeto as pessoas que eu estou atrelando àquele projeto, eu preciso vincular a minha linha de pesquisa, ou seja, eu preciso descrever o que elas fizeram, o papel que elas tiveram, a importância dessas pessoas dentro das etapas do meu projeto específico, né? Então, além de eu listar as pessoas, agora eu preciso dizer, isso a gente já vinha algumas coisas nesse sentido, já via algumas coisas nesse sentido, na lei de informática, por exemplo, né? Quando a gente tinha que comentar quais eram as pessoas que participavam de um determinado projeto e depois dizer um pouquinho de como essas pessoas participaram nas etapas. Então, aqui é isso que a gente vai precisar colocar a grosso modo. Ainda está em estudo dentro do MCTI para que a gente possa bater o martelo exatamente do que eles querem, porque nem eles sabem direito. Mas das conversas que a gente teve, das interações que a gente teve com o MCTI, foi isso que a gente conseguiu capturar. Por fim, o último item de novidade que a gente viu no formulário desse ano diz respeito a materiais de consumo, né? Que é aquilo, são os materiais que a gente utiliza para protótipo, que consomem lote piloto, para testes e aí por diante. Antes, o que a gente fazia, basicamente, era listar o material, né? E colocar do lado o valor do material e aí por diante. Tá? Então, vincular isso numa lista. Agora, eu preciso explicar dentro do projeto qual o material que eu estou usando e para que ele vai servir. Então, eu preciso dizer se o material ele é para teste, para quantos testes foram, se o material ele é para a construção do lote piloto, certo? Se eu estou, desculpa, para o protótipo, quantos protótipos eu estou fazendo para aquele projeto, ou tive que fazer para aquele projeto, quantos testes eu tive que fazer. Então, isso eu começo a vincular um pouco mais. Eu acho que o MCTI e a própria Receita Federal viram que isso estava muito solto, que a empresa colocava ali, olha, valor X e acabava não vinculando, então eles tinham que perguntar, assim, olha, eu vi que tem um valor elevado aqui de materiais de consumo. Você pode me explicar o porquê que você usou material de consumo? Então, para não ter que ficar perguntando isso e questionando, para depois dar mais trabalho no pedido de contestação, né, na contestação em si ou no recurso administrativo, ele passou a colocar isso dentro do próprio formulário, tá certo? Então, essas, em resumo, são as novidades que a gente identificou no Form PID deste ano. O que a gente viu mais, tá? E que a gente identificou, não é novidade para esse ano em si, tá? Mas que a gente já viu que está acontecendo. Primeiro, instabilidade no sistema. Tá? Então, a gente está com muita dificuldade, ou teve muita dificuldade, ver que o sistema está super instável, uma hora ele funciona, outra hora não funciona, uma hora abre uma coisa, depois não abre, depois não grava e grava, tá super confuso mesmo, e a gente viu que isso está acontecendo recorrentemente dentro desse sistema novo que o Form PID está inserido, né? Do Forms ali, que é muito parecido com o SIGPLANE da Lei de Informática. A gente identificou aqui impossibilidade de editar os descritivos dos projetos. Então, assim, quando você joga um projeto para dentro do formulário, você quer melhorar o projeto, ou jogou uma parte do projeto, quer colocar outra parte, não consegue mais fazer. Não, o que não tem pé nem cabeça. Mas não consegue fazer não porque o governo não quer que você faça, mas não consegue fazer porque está dando bug, né? E outra questão é com relação a patentes. A gente vê que as patentes em si, os gastos com patentes, eles não estão somando na apuração do benefício. Então, essas são as principais dificuldades que a gente está vendo dentro do formulário desse ano. Para cada uma delas, a gente abriu chamados dentro do MCTI, certo? Então, a gente já foi abrindo esses chamados de reclamações para que eles pudessem dar conta da TI deles já irem arrumando isso. Alguns já foram melhorando, outros não, mas a gente já viu que vai demorar um pouquinho mais, tá? Então, a resposta deles tem sido, vocês têm até 30 de novembro
para submeter o formulário. Né? Para que a pressa? Né? Só que assim, nosso cliente tem pressa. Nosso cliente quer dizer assim, bom, deixa eu me livrar logo disso aqui, deixa eu já estar adimplido com essa necessidade, né? E aí eu já posso pensar no ano seguinte, né? Só que o MCTI, infelizmente, ele acha que porque eles acabaram dilatando o prazo, eles podem também tratar de forma mais morosa dessas instabilidades e bugs que acontecem no sistema. Tá? Infelizmente, a gente está aí com uma variável externa não controlável e precisa muitas vezes aguardar. A gente tem alguns macetes assim que a gente criou internamente dentro da Galápagos para poder não vou dizer burlar, né? mas de certa forma conseguir atingir aquilo que o MCTI está pedindo, mesmo com os bugs. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente está identificando muita instabilidade no sistema e muitos erros. Bom, partindo para o último tema aqui, até porque estou chegando perto do meu horário limite, o Bruno já está me olhando com cara feia ali. Mentira, Bruno, brincadeira. Em termos de planejamento tributário, obviamente que a gente fala planejamento tributário, mas é como planejar melhor o pagamento de tributo com a utilização da lei do bem, né? ou pensando na utilização da lei do bem. Então, assim, para 2020, tem muito pouca coisa para a gente fazer, o ano já está rodando e tal. Eventualmente, a gente pode pensar na parte de pesquisadores, de como maximizar, se eu vou ter lucro suficiente para isso. Mas o que acontece é que tem muita empresa que no início desse ano pensava em estar no lucro presumido. E o lucro presumido não permite que eu use lei do bem. E é isso, bom, eu quero estar no presumido em 2020. Mas aí, quando chegou no início do ano, com a questão de pandemia, algumas empresas que não tinham feito os pagamentos de PIS e COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, acabaram até por falta de caixa mesmo, por dificuldade de caixa, não pagando. E no momento que você não pagou aquilo, você ainda não fez a opção tributária. Então, para algumas empresas que não estão adimplindo, né, com os seus tributos, não porque não quer, mas porque não tem caixa para isso e precisa escolher para onde é que vai colocar o dinheiro. E aqui a gente tem que entender que caixa é uma coisa e competência é outra. Né? Eu posso ter um lucro, mas eu posso ter lucro sem ter dinheiro no caixa. Né? Isso a gente vê direto agora nesse tempo de Covid. Né? Empresa com lucro, com resultado positivo no ano, em termos de competência, mas sem dinheiro no caixa, porque não está recebendo. Né? Está conseguindo faturar, mas não consegue receber. Então, para estas empresas que ainda não fizeram estes pagamentos, ela ainda poderia, aí, dentro do ano, pensar se reduziu a margem dela, como está reduzindo da grande maioria das empresas em função da pandemia, em função da redução de margem, de lucratividade, eu ainda poderia migrar para o real e ainda poderia, aí sim, me preparar e utilizar a lei do bem para 2020. Para 2021, a gente já abre lá uma série de outras coisas para a gente pensar, tá? Porque tem tempo para a gente fazer isso. Então, vamos lá. Tanto a primeira coisa que a gente acha super necessário, em função da queda de margens, sim, na grande maioria das empresas essa queda de margem é real, né? A gente precisa pensar em fazer um estudo tributário e ver se vale a pena para uma empresa estar no lucro real, ou estar no presumido, ou eventualmente estar no simples. Porque a gente acaba assim fazendo trabalho em algumas empresas que tem certeza absoluta, porque a minha margem é tanto que ela tinha que estar lá acima de 10% da minha margem, eu tinha que estar no presumido. E isso não é uma verdade, né? Porque como no real eu consigo até, com lucro, a lei do bem, eu consigo até zerar o meu imposto de renda e contribuição social, quando a empresa ela é intensiva em P&D, em projetos de inovação, a gente vê empresas com margens muito maiores e que ganham muito dinheiro estando no real. Tá? Assim, a gente tem N exemplos aqui dentro dos nossos clientes que são real exatamente por causa do benefício da lei do bem. Né? E às vezes até com startups e empresas e scale-ups que ainda estão no simples, se acha que o simples ele é mais benéfico porque é mais simplificado, em si, como o próprio nome diz, mas se a empresa não tem margem suficiente para estar no simples,
e ela poderia zerar real, zerar imposto de renda e aí por diante, ela precisa ter a noção de quanto ela está falando para simplificar a sua apuração de imposto, mas o quanto que ela está falando de ganho, ou eventualmente se ela está perdendo, tá, no Simples, porque já pegamos N empresas aqui para fazer estudo que está perdendo estando no Simples, e estando no presumido já foram diversas assim. Então esse estudo passou a ser bem importante que seja feito ainda em 2020, com base em 2020, pensando nas projeções para 2021, tá? Para que vocês já comecem o ano da melhor forma possível. Isso para, obviamente, as empresas que podem optar. Que empresa que tem faturamento acima de 78 milhões já não pode mais optar. A questão de anual e trimestral, né? Então, no momento que eu estou no lucro real, eu posso optar por anual e trimestral, né? Eu, desde que eu comecei a trabalhar com consultoria tributária, então, lá se vão 20 anos disso, praticamente, né? Eu escuto a máxima de que o lucro real trimestral, ele só é a melhor opção, né? Porque eu estou diferindo tributo, né? Não tem um ganho efetivo, é caixa, o que é ótimo, né? Mas ele só é a melhor opção quando eu tenho lucro, e lucro razoável em todos os trimestres. Se eu tiver um risco, não é nem que eu tenha efetivamente, mas se eu achar que eu possa ter prejuízo fiscal em algum trimestre, ou ter um lucro muito pequenininho em algum trimestre, possivelmente eu estou trocando um benefício de caixa, que é o que eu estou tendo, e abrindo mão de um benefício efetivo. Porque se eu tiver prejuízo naquele trimestre, ou tiver um lucro muito pequeno, eu não vou poder utilizar minha lei do bem, que é um benefício efetivo, ou vou ficar limitado e não vou conseguir usar toda a minha lei do bem. Então, é uma grande bobagem eu optar pelo lucro trimestral, lucro real trimestral, tá? Quando você tem uma lei do bem relevante, certo? Então, isso é uma questão super importante mesmo. A gente vê diversas empresas entendendo que, até por orientação de contadores e por diante, entendendo que o trimestral é melhor porque eu só preciso recolher meu imposto de renda e contribuição social a cada trimestre, né? Então, eu estou diferindo, eu estou tendo um ganho de caixa. É verdade, mas se você tiver prejuízo em algum trimestre, ou risco de prejuízo, você corre o risco de perder a lei do bem, que é um benefício efetivo, e que se eu tivesse no anual, eu ia conseguir usar na sua integralidade e logo ia pagar menos tributo. Tá? Então, isso é super importante. Questão de planejamento, então, para maximização da lei do bem. Ainda em 2020, é importante que vocês olhem para pesquisadores, para eventualmente ver qual é o meu esforço mínimo dentro desse incremento de pesquisadores, né? Que eu vou precisar fazer em 2021 e já planejar isso já do budget, já desde agora, né? Isso é importantíssimo, porque, como eu falei lá no início, o benefício calculado, né? A adição que me dá de 20% de exclusão, ela é calculada sobre o todo, totalidade dos projetos. E isso é super relevante e, com certeza, paga a conta do incremento de pesquisadores, tá? Com toda certeza, e sobra. Tá? Eu até agora não peguei, ao longo de todos esses anos, 14 anos fazendo lei do bem, não peguei nenhuma empresa que não valesse a pena planejar um incremento de pesquisadores. Tá? Nenhuma. Mas, claro, né, não adianta sair contratando gente a rodo, a gente precisa pensar, na verdade, de forma inteligente, de forma estratégica, como fazer isso com o menor esforço. Tá? Então, por isso que é importante a gente planejar. Outra questão, e aí é mais um alerta, né, de não planejamento, né? Pode ser um planejamento, mas é mais um alerta de não planejamento, é quando a gente fala do cuidado que a gente precisa ter com a criação da empresa de P&D. E por isso empresa de P&D entre aspas, né? Porque a gente vê que algumas empresas começaram um movimento de dizer o seguinte, eu vou desmembrar minha parte de engenharia, vou desmembrar minha parte de desenvolvimento de dentro da indústria e da área comercial, e esses caras vão prestar serviço para mim, eu vou deixar essa empresa no presumido, logo eu vou ter mais margem lá, vou tributar menos, e aí vou gerar uma despesa aqui na indústria, tá? O que acontece é que a gente precisa ter muitíssimo cuidado aqui, porque dependendo do volume de nota fiscal que eu for emitir, eu não vou conseguir usar a totalidade, né?
dependendo, por exemplo, como eu falei ali, eu faço esse movimento e daqui a pouco eu não consigo usar na lei do bem as notas fiscais, né, de prestação de serviço, porque ou ultrapassou o limite de 4,8 milhões ano, ou eventualmente eu não tive lucro tributável e aí não valeu a pena aquela brincadeira. Eu tenho que cuidar para não manipular a margem, né, para a Receita Federal não colocar isso como evasão, né, um planejamento tributário, aí é um tiro no pé. Então, a gente precisa cuidar bastante com essa questão de criação da empresa de P&D para prestar serviço. Tá? Em termos de inovação, é sempre importante que a gente pense, né, como a gente está passando por um período de pandemia, é importante que a gente pense da seguinte forma, se eu preciso dar uma apertada ali nos parafusos, uma apertada para não vazar dinheiro na minha empresa, e todo mundo precisa olhar isso para custo, etc., é importante ter em mente que inovação, área de inovação e área de P&D são as áreas que custam mais barato para a empresa. Tá? Custam mais barato, o investimento mais barato que a empresa pode fazer, e inclusive para ajudar a sair da crise ou ganhar competitividade no meio de uma crise, é em inovação tecnológica e pesquisa de desenvolvimento. Porque se você já tem dedutibilidade de 34% contábil desse tipo de despesa e somar mais com a potencialidade de ter lá, se eu usar 80% de exclusão, 27,2%, isso equivale a dizer que se eu gastar R$1 milhão com pesquisa e desenvolvimento, me custa de verdade para a empresa, né? Já com o efeito que isso tem no imposto de renda, me custa 380 mil. Então, é 38% que eu vou ter de custo efetivo em cima desses gastos com P&D, certo? Isso é super importante, porque na hora de sentar lá os diretores das empresas, presidentes, o pessoal de engenharia for pensar assim, olha, onde é que eu preciso cortar? Se possível, não cortem em inovação e não cortem em P&D, porque isso é o mais barato que vocês podem ter dentro da empresa e é aquilo que vai ajudar realmente a sair de situações difíceis. Por fim, questão importante de comentar também é a possibilidade de se valer do que a gente chama de ciclo virtuoso dos incentivos de fomento à inovação. O que é o ciclo virtuoso? Né? É quando eu penso na utilização da lei do bem e me valendo da utilização de lei do bem a partir de um recurso que eu captei dentro do próprio governo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar lá um projeto FINEP, seja um projeto reembolsável, né, de 2 a 4 anos de carência, de 4 a 8 anos, de 4 a 8% ao ano de taxa, com até 8 a 12 anos de amortização total, então são excelente endividamento para a empresa ter. O governo te entrega o dinheiro, né, empresta o dinheiro, financia, para que você possa investir em projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica. E aí, esses projetos que o governo está me financiando, eu posso colocar na base da lei do bem. Então, eu estou tendo um benefício fiscal efetivo, utilizando um recurso que eu não tirei nem do meu caixa, que foi o governo que me trouxe. Tá? Então, eu estou usando o dinheiro do governo para pagar menos imposto para o governo. Então, esse é um ciclo virtuoso importante da empresa pensar para 2021. Assim, vou ter dificuldade de caixa? Todo mundo vai ter. Legal, então vamos buscar um dinheiro barato no governo e esse dinheiro ainda vai ajudar a alavancar a minha lei do bem. Tá? Esse é o ciclo virtuoso e é um pulo do gato super importante para a empresa pensar na hora de planejar 2021. Certo? Gente, passei um pouquinho do meu tempo. Quero abrir aí para perguntas, se é que já não tem algumas, porque eu não estou acompanhando o chat, mas o Brunão está acompanhando aí. Então, Bruno, repasso para ti, aí dentro do nosso prazo, se a gente conseguir conversar sobre algumas, vamos embora. Legal. Obrigado, Dudu. Parabéns, muito boa explicação. Acho que vieram poucas dúvidas, porque acho que foi bem detalhado mesmo. E quem tiver alguma dúvida depois, pessoal, que não deu tempo da gente explanar aqui ou não deu tempo de perguntar, fique à vontade para nos mandar por e-mail que a gente responde um a um. Tem uma pergunta agora do Lucas Contes. Ele perguntou justamente
se a empresa no lucro trimestral necessita efetuar fechamentos trimestrais dos gastos com P&D para excluir no IR, ou pode utilizar somente no último trimestre. Exatamente, Lucas. Bom dia para ti. Lucas, esse era o caso que eu estava falando lá antes, né? De cuidar no tal do planejamento tributário de trimestral e anual. Se a empresa optou pelo lucro real trimestral, ela precisa fechar a lei do bem a cada trimestre, certo? Eu não carrego o benefício lá para o último trimestre, tá? Como eu poderia fazer se eu fosse do lucro real anual. Então, eventualmente, nossa, eu tinha ideia de ter lucro o ano todo, mas aí surgiu uma pandemia no meio do caminho. E essa pandemia me fez gerar prejuízo em 2, 3 trimestres do ano, por mais que eu tenha tido um maravilhoso trimestre no último trimestre do ano, e tenha revertido no acumulado o meu benefício, eu não vou poder usar para aqueles trimestres que eu tive prejuízo. Tá? Então, esse é o malefício da opção do lucro real trimestral. Tá? Então, assim, é o que a gente costumava dizer. Eu preciso ter uma ideia de lucro. Sim, eu sei que eu vou ter lucro consistente em todos os trimestres. Porque eu preciso fechar tanto a minha apuração de imposto de renda quanto a minha lei do bem para cada um desses trimestres. Né? Então, em resumo, se no segundo trimestre de 2020, né, que pegou bem o pico da pandemia lá, segundo trimestre de 2020, eu tive prejuízo, todo o gasto com projeto de P&D que eu tive naquele trimestre, eu perco. Eu não posso usar dentro da lei do bem. Tá? Infelizmente. Perfeito. O Lucas também respondeu perfeito. Então, acho que ficou clara a explicação. Teve uma pergunta também do Ricardo Pastore. Ele estava perguntando especificamente quando a gente estava explicando o benefício da lei do bem, naquele slide introdutório, acho que ficou uma dúvida ali entre se o lado esquerdo ali, onde a gente estava falando da exclusão da base de imposto de renda, se aquilo era relativo à depreciação. A pergunta dele foi: o lado esquerdo em vermelho é depreciação e o direito à exclusão da base devida para IR? Acho que não era exatamente isso, né, Dudu? Não sei se tu quer voltar nisso agora ou depois a gente escreve com mais detalhes Não, eu falo rapidinho. Pro Ricardo. Quer que eu volte no slide em si? Acho que pode ser uma boa. Tá, deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui. O vermelho, na verdade, Ricardo, bom dia para ti também. O vermelho, na verdade, é quando eu contabilizo, quando vai para a contabilidade, no resultado, o meu gasto com P&D, tá certo? Esse gasto com P&D ele pode ser contabilizado direto no resultado ou, dependendo, obviamente, da natureza do projeto, dentro do ativo intangível. Perfeito? Então, quando ele estiver dentro do ativo intangível, o que acontece? Né? A amortização do ativo intangível desses projetos, que ali tem mão de obra, tem um monte de coisa ali dentro, folha, serviço, e aí vai. A amortização em si ela é considerada como dedutível. Tá? Então, aqui é a amortização dedutível e pode ser incluída na base do benefício. Apesar da ela pode ser reduzir a base de cálculo de imposto de renda e contribuição social. Então, isso aqui é contábil. O que está em vermelho, na verdade, é contábil. E o que está em azul e cinza é fiscal. Essa é a diferença das cores ali. Em vermelho é contábil e o em azul e cinza é fiscal. Tá? Então, é isso, basicamente. A gente não confunde aqui com depreciação. Depreciação, ela pode entrar no vermelho, mas não pode entrar no azul e cinza, tá? A depreciação em si, tá certo? A depreciação que eu posso usar e a amortização que eu posso usar para excluir fiscalmente é o efeito financeiro que eu falei ali, que está lá do lado direito, né, depois da barra, que é para aquelas máquinas, equipamentos e software que eu adquiro exclusivamente para a área de pesquisa e desenvolvimento, engenharia, etc. Perfeito. Ricardo, se for alguma dúvida, Ricardo, pode se for com escrever aqui dúvida, para a pode me gente. contatar, o Ricardo tem meu celular ali. Legal. Pode me O chamar.
O Graciliano compartilhou aqui uma consideração importante. Ele diz que se a empresa tributou com base no trimestral para o ano de 2020 e não utilizou o incentivo da Lei do Bem, é possível buscar o incentivo gerando um crédito de pagamento maior. Tá, é verdade. Não, é verdade. Tá, pode sim. Se ela ainda não fez, porque aí passa a ser um imposto pago ao maior, eu ainda posso reabrir meus trimestres, né? E lançar a mão da lei do bem. Tá? Ainda posso, se a minha opção foi pelo lucro real trimestral. Tá? Ótimo. Para quem não sabe, Graciliano é do time da Galápagos, sócio da Galápagos também, trabalha especificamente com benefício de lei do bem aqui no nosso time de incentivos. Tinha uma outra dúvida anotada aqui, Dudu, que era porque hoje o benefício de lei do bem é exclusivo a empresas do lucro real. Se a gente sabe de alguma previsão ou se faz sentido que o MCT abra isso para empresas do lucro presumido também. Tá, legal. Tem um projeto de lei tramitando, né? Na verdade, toda uma discussão aí que originou esse projeto de lei para abrir para o lucro presumido, tá? Mas nosso entendimento, bem realista, até do Gleverton, que faz o acompanhamento do advocacy em si, da parte de construção de políticas governamentais, lá em Brasília diretamente, a gente vê que isso não deve passar, tá? A chance é mínima de se passar a utilização de lei do bem para empresas do lucro presumido. Tá? A consideração importante, que isso me lembrou agora, são duas. Se passar a questão da CBS, né, da reforma tributária e da mudança do PIS/COFINS para a CBS, existe aí uma projeção de migração em massa de empresas do lucro presumido para o lucro real. E até isso deve estar sendo levado em consideração para que não seja aberto o lucro presumido. Porque muitas das empresas vão migrar, porque não vai mais fazer sentido estar no lucro presumido, com a CBS, tá? Flat a 12%, tá? Como está se pensando. E aí as empresas vão acabar migrando para real, porque hoje em dia uma empresa, por mais seja de serviço, tem uma margem de 32%, uma margem final, é bem difícil, né? Porque tu tem empresa de software com margens ótimas, mas cada vez com margens menores, porque tu precisa escalar para poder crescer e tal, e isso custa, e além de escalar, tu tem mão de obra muito cara, né? Em empresas de software. Então, aquela ideia de que empresa de software ela fatura tem mais de 32% de margem, é óbvio que continua sendo verdade para algumas, mas para a grande maioria não. Né? Para a grande maioria. Inclusive, a gente assessora diversas com gestão de lei do bem, porque já se deram conta que não tem porquê, por mais que eles tenham a possibilidade de estar no presumido, não tem porquê estar no presumido. Tá? Até porque eles são muito intensivos em gasto com P&D. E fora isso, também é importante comentar aqui, do ponto de vista de advocacy, que está aí para ser aprovado, né? A gente entende que isso sim vai passar e é uma correção do rumo que a Lei do Bem vinha tomando, uma crítica que eu faço desde 2006 à Lei do Bem, e acho que a questão da pandemia ela veio a ajudar nessa contextualização, é que a Lei do Bem, ela para este ano já, tá? Se vai poder utilizar o benefício, tá? Nos períodos que se apresentar prejuízo fiscal. Então, o que acontece? Não é que eu vou poder usar, mas vou poder calcular e eu não vou mais perder. Eu vou guardar isso, né, na parte B do LALURA, eu vou guardar esse benefício para usar dentro de 2 a 5 anos, eu não sei exatamente o que vai ser aprovado, mas a ideia é que seja em 5 anos. Dentro de 5 anos, eu posso usar esse benefício quando eu tiver lucro. Tá? Isso sim é uma novidade que deve nos próximos dias aí, acredito que nos próximos dias, eu nem falo nos próximos meses, mas nos próximos dias já deve ser divulgada pelo governo. Tá bom? Perfeito. Eu acho que é isso, pessoal. Já passamos um pouquinho do tempo previsto. Queria agradecer a todos aí a presença. Algumas pessoas pediram para a gente encaminhar essa apresentação depois por e-mail. Pode deixar que eu vou encaminhar isso junto do link do vídeo completo a todos. E me coloco à disposição aí para caso
alguém tem alguma dúvida, eu fazer esse meio de campo, ajudar aí com alguma questão. Dudu, obrigado. Legal, eu que agradeço, tá? Agradeço a presença de todo mundo, tá? Foi ótimo aqui a gente poder dividir um pouco desse conhecimento, porque a gente falar só de lei do bem é uma coisa muito trivial, mas a gente poder pensar ela de uma forma um pouco diferente e de como maximizar esse benefício e nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, pagar menos tributo, tá? É super importante. Aí a lei do bem ela é um instrumento fantástico para que a gente pague menos tributo. Mas, claro, a gente precisa fazer isso de forma conservadora para que não tenha, não tenha que pagar em dobro lá na frente. Tá? Então, precisa ser feito com o pé no chão, tá? E não de forma aventureira. Obrigado a todos. Fabiano, Rejane, Zoldani, agradecendo. A gente agradece a presença e logo mais vocês vão receber todos o link aí. Muito obrigado, pessoal. Um bom final de semana aí para todos. Ótimo almoço. Tá? Espero não ter tirado o almoço de ninguém. Até mais, pessoal. Obrigado. Bom, valeu, obrigado.